Boa noite, eu sou a Dani e o conto de hoje é O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. Esta é uma adaptação livre da obra original, que está em domínio público. Certa vez, numa confeitaria, eu contava ao meu amigo Castro as concessões que havia feito às minhas convicções e à minha respeitabilidade para conseguir viver. Houve mesmo uma ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder minha condição de bacharel para conquistar maior confiança dos clientes que frequentavam meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contei isso a ele. Meu amigo me ouvia em silêncio, encantado, apreciando aquele meu Gil Brás vívido. Até que, numa pausa da conversa, ao esvaziarmos os copos, comentou com ironia: Você tem levado uma vida bem curiosa, Castelo. Só assim se pode viver. Esse negócio de uma ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, cansa, não acha? Não sei como aguentei tanto tempo no consulado. Cansa mesmo. Mas não é isso que me surpreende. O que me admira é você ter vivido tantas aventuras aqui, neste Brasil burocrático e obtuso. Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro, dá para escrever belas páginas de vida. Imagine que eu já fui até professor de javanês. Quando? Aqui depois que voltou do consulado? Não, antes. E por sinal, fui nomeado cônsul por causa disso. Ora, conte como foi. Quer mais cerveja? Quero. Mandamos buscar mais uma garrafa, enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco tempo ao Rio e estava literalmente na miséria. Vivia mudando de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde, nem como, que eu poderia ganhar dinheiro. Quando li no Jornal do Comércio o seguinte anúncio: Precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc. Ora, pensei comigo, ali estava uma colocação que não devia ter muitos concorrentes. Se eu conseguisse decorar 4 palavras, já poderia me apresentar. Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e livre de encontros desagradáveis com os cadáveres. Sem perceber, dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, ocorreu-me pedir a grande enciclopédia, letra J, para consultar o verbete relativo a Java e à língua javanesa. Dito e feito. Em poucos minutos fiquei sabendo que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e que o javanês, língua aglutinante do grupo malaio-polinésio, possuía uma literatura digna de nota, escrita em caracteres derivados do antigo alfabeto hindu. A enciclopédia indicava ainda trabalhos sobre essa língua malaia, e não hesitei em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a pronúncia figurada e saí. Andei pelas ruas, perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos. De vez em quando consultava as minhas anotações. Entrava nos jardins e escrevia aqueles calungas na areia, para fixá-los melhor na memória e acostumar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto,
Para evitar as indiscretas perguntas do encarregado, continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio e, com tanto afinco, levei o propósito que, pela manhã, eu conhecia perfeitamente. Convenci-me de que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí. Mas não tão cedo que não esbarrasse com o encarregado dos aluguéis dos quartos. Senhor Castelo, quando o senhor pretende quitar a sua conta? Respondi-lhe então, com a mais encantadora esperança. Em breve. Espere mais um pouco. Tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanês e... Nesse ponto, o homem interrompeu-me. Que diabo vem a ser isso, senhor Castelo? Achei graça na situação e ataquei o patriotismo do sujeito. É uma língua falada lá pelas bandas de Timor. Sabe onde fica? Ó alma ingênua! O homem esqueceu-se da minha dívida e disse com aquele falar enfático dos portugueses. Eu cá, por mim, não sei bem. Mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macau. E o senhor sabe disso, senhor Castelo? Animado com essa saída feliz que o javanês me proporcionara, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi com decisão candidatar-me ao professorado daquele idioma oceânico. Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos naquele dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanês o único conhecimento necessário a um professor de língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e na história literária do idioma que pretendia ensinar. Ao cabo de 2 dias, recebi uma carta chamando-me para falar com o Dr. Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, a Rua Conde de Bonfim. Não me recordo bem do número. É preciso não esquecer que, nesse intervalo, continuei a estudar o meu malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores, além de aprender a perguntar e responder: como está o senhor? E mais 2 ou 3 regras de gramática, resumindo todo aquele saber em 20 palavras de vocabulário. Você não imagina as enormes dificuldades que enfrentei para arranjar os 400 réis da viagem. É mais fácil, pode acreditar, aprender javanês. Fui a pé. Cheguei exausto. E com um carinho quase maternal, as antigas mangueiras que se alinhavam na alameda diante da casa do titular me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida, foi o único momento em que cheguei a sentir a simpatia da natureza. Era uma casa enorme que parecia abandonada. Estava maltratada, mas não sei por que me ocorreu que naquele abandono havia mais descuido e cansaço de viver do que propriamente pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado, aquelas telhas vidradas de outros tempos, estavam desalinhados aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Olhei um pouco o jardim e vi a força vingativa com que a tiririca e o carrapicho haviam expulsado os tinhorões e as begônias. Os crótons, porém, resistiam, ainda vivos, com sua folhagem de cores mortiças. Bati. Custaram a abrir-me. Por fim, apareceu um velho negro africano, cujas barbas e cabelos de algodão davam ao seu rosto uma impressão aguda de velhice, doçura e sofrimento.
Na sala, havia uma galeria de retratos. Senhores arrogantes, de barba em colar, perfilavam-se em enormes molduras douradas. E doces perfis de senhoras, em bandós, segurando grandes leques, pareciam querer elevar-se no ar, envoltas em vestidos rodados, em forma de balão. Mas, entre todas aquelas velharias, sobre as quais o pó depositava mais antiguidade do que respeito, o que mais me agradou foi um belo jarro de porcelana da China ou da Índia, como se dizia. Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a ingenuidade do desenho e aquele seu brilho opaco de luar, dizia-me que o objeto fora moldado por mãos infantis, sonhando, para o encanto dos olhos cansados de velhos desiludidos. Esperei um instante pelo dono da casa. Demorou um pouco. Quando surgiu, vinha com certo tropeço, lenço de algodão na mão, usando veneravelmente o antigo cimonte. Foi com profundo respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir embora. Mesmo que ele não fosse meu discípulo, sempre me pareceu um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia ao meu pensamento algo de augusto, de quase sagrado. Hesitei, mas fiquei. Sou eu, adiantei-me, o professor de javanês que o senhor mandou chamar. Sente-se, respondeu meu velho. O senhor é daqui, do Rio? Não, sou de Canavieiras. Como? Perguntou. Fale um pouco mais alto que sou surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia, repeti. Onde fez os seus estudos? Em São Salvador. E onde aprendeu o javanês? Indagou ele com aquela teimosia peculiar dos velhos. Não esperava essa pergunta, mas improvisei uma mentira sem pestanejar. Contei-lhe que meu pai era javanês. Tripulante de um navio mercante, viera à Bahia, estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras como pescador, casara-se, prosperara, e fora com ele que eu aprendera o javanês. E ele acreditou? E o físico? Perguntou meu amigo, que até então ouvira tudo em silêncio. Não sou, respondi, lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos lisos, duros e grossos, e a minha pele morena, podem muito bem dar-me o aspecto de um mestiço malaio. Sabe bem que, entre nós, há de tudo. Índios, malaios, taitianos, malgaches, guanches, até godos. É uma verdadeira parada de tipos, capaz de fazer inveja ao mundo inteiro. Pois bem, disse meu amigo, continue. O velho, prossegui, ouviu-me com atenção. Examinou demoradamente o meu físico. Pareceu convencer-se de que eu era de fato filho de malaio e perguntou-me com doçura: Então o senhor está disposto a ensinar-me javanês? A resposta escapou-me sem pensar. Pois não. O senhor há de ficar admirado, acrescentou o barão de Jacuecanga, que nessa idade eu ainda queira aprender qualquer coisa, mas não há motivo para admiração. Já se viram exemplos, e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor? Castelo, adiantei. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que sou o neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Ao voltar de Londres, trouxe para cá um livro em língua esquisita, ao qual dava grande estimação.
Fora um hindu ou um siamês que lhe dera em Londres, em agradecimento por algum serviço prestado a meu avô. Ao morrer, meu avô chamou meu pai e lhe disse: Filho, tenho este livro aqui, escrito em javanês. Disseram-me quem mo deu que ele afasta desgraças e traz felicidade a quem o possui. Não sei se isso é verdade. Em todo caso, guarda-o. Mas se quiseres que o destino que me foi prometido por aquele sábio oriental se cumpra, faz com que o teu filho compreenda, para que a nossa raça seja sempre feliz. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito nessa história. Ainda assim, guardou o livro. À beira da morte, ele me entregou o livro e pediu que eu cumprisse a promessa feita a meu pai. No início, dei pouca importância à história. Joguei o volume num canto e tratei de tocar a minha vida. Cheguei a esquecê-lo por completo, mas, de uns tempos para cá, tenho passado por tantos desgostos, tantas desgraças se abateram sobre a minha velhice, que acabei me lembrando do talismã da família. Preciso lê-lo, compreendê-lo, se não quiser que meus últimos dias anunciem a ruína definitiva da minha descendência. E para isso, é claro, preciso entender o javanês. Eis tudo. Calou-se e notei que os olhos do velho estavam marejados. Enxugou-os discretamente e perguntou-me se eu queria ver o livro. Respondi que sim. Chamou o criado, deu-lhe instruções e explicou-me que havia perdido todos os filhos e sobrinhos, restando-lhe apenas uma filha casada, cuja descendência, porém, se resumia a um único filho, frágil de corpo, de saúde instável e sempre à beira da doença. O livro veio. Era um velho calhamaço, um quarto antigo, encadernado em couro, impresso em letras grandes, sobre papel grosso e amarelado. Faltava-lhe a folha de rosto, e por isso não se podia saber a data da impressão. Havia ainda algumas páginas de prefácio, escritas em inglês, nas quais se dizia tratar-se das histórias do príncipe Kulanga, escritor javanês de grande mérito. Informei logo ao velho barão desse detalhe, e como ele não percebeu que eu só havia compreendido aquilo graças ao inglês, passou a ter em altíssima conta o meu suposto saber malaio. Continuei a folhear o volume com ar doutoral, à maneira de quem domina profundamente aquela espécie de saber obscuro, até que, afinal, acertamos as condições de preço e de horário, comprometendo-me a fazê-lo ler aquele alfarrábio antes de 1 ano. Pouco depois, comecei a dar-lhe a minha primeira lição. Mas o velho não se mostrava tão aplicado quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir nem sequer 4 letras, muito menos a escrevê-las. Enfim, mesmo com metade do alfabeto, levamos 1 mês. E o senhor barão de Jacuecanga não se mostrou grande senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. A filha e o genro, que imagino até então nada sabiam da história do livro, acabaram por tomar conhecimento dos estudos do velho. Mas não se incomodaram. Acharam graça e julgaram aquilo uma boa distração. O que talvez te espante, meu caro Castro, é a admiração que o genro passou a nutrir pelo professor de javanês. Que coisa singular! Não cansava de repetir. É um assombro. Tão moço. Se eu soubesse disso, onde estava?
O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem bem relacionado e poderoso. Mas não se empenhava em exibir publicamente a sua admiração pelo meu javanês. Já o barão, por outro lado, estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistiu da aprendizagem e pediu-me que lhe traduzisse, dia sim, dia não, algum trecho do livro encantado. Bastava compreendê-lo, dizia ele. Nada impedia que outro traduzisse e ele apenas ouvisse. Assim, poupava-se da fadiga do estudo e ainda cumpria o encargo. Sabes bem que, até hoje, nada sei de javanês, mas inventava histórias bem tolas e as despejava no ouvido do velhote como se fossem crônicas do original. E como ele ouvia aquelas bobagens! Ficava extasiado, como se estivesse escutando palavras de um anjo. Aos seus olhos, eu crescia a cada frase. Fez-me morar em sua casa, cobriu-me de presentes, aumentou-me o ordenado. Passei, enfim, a levar uma vida confortável e farta. Muito contribuiu para isso o fato de ele ter recebido pouco depois uma herança inesperada de um parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu o acontecimento ao meu javanês. E confesso que quase cheguei a acreditar nisso também. Fui aos poucos perdendo os remorsos. Mas ainda assim, nunca deixei de temer que aparecesse pela minha frente alguém que realmente conhecesse aquele tal patuá malaio. Esse medo cresceu muito quando o doce barão me enviou uma carta de recomendação ao Visconde de Caruru, pedindo que eu fosse admitido na diplomacia. Apresentei-lhe todas as objeções possíveis. A minha falta de elegância, a minha pouca distinção, o meu aspecto tagalo. Qual? Retrucava ele. Vá, menino, você sabe javanês. Fui. O Visconde encaminhou-me à Secretaria dos Estrangeiros, munido de diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes de seção. Vejam só, um homem que sabe javanês. Que prodígio! Os chefes de seção apresentaram-me aos oficiais e amanuenses, e houve um deles que me lançou um olhar mais carregado de ódio do que de inveja ou admiração. Todos repetiam. Então sabe javanês? É difícil? Não há quem saiba isso aqui. O tal amanuense, que me olhara com evidente antipatia, interveio. É verdade. Mas eu sei Kanak. O senhor sabe? Respondi que não, e fui levado à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, apoiou as mãos na cadeira, ajeitou o pince-nez no nariz e perguntou: Então, o senhor sabe javanês? Respondi que sim. E a pergunta sobre onde o havia aprendido, contei-lhe a já conhecida história do pai javanês. Bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia propriamente dita. O seu físico não se presta. O mais adequado seria um consulado na Ásia ou na Oceania. Por ora, não há vaga, mas farei uma reforma e o senhor será nomeado. A partir de hoje, fica adido ao meu ministério e quero que, dentro de 1 ano, siga para Bali, onde representará o Brasil no Congresso de Linguística. Estude. Leia muito. Imagina tu, até ali eu nada sabia de javanês, e no entanto já estava empregado e prestes a representar o Brasil num congresso de sábios.
O velho barão acabou morrendo. Antes disso, passou o livro ao genro para que este o entregasse ao neto quando chegasse a idade conveniente, e deixou-me ainda uma pequena quantia em testamento. Atirei-me então com entusiasmo ao estudo das línguas malaio-polinésias. Mas não havia jeito. Bem alimentado, bem vestido, dormindo bem, eu já não tinha a energia necessária para enfiar na cabeça aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas. O diabo a quatro. E nada. Enquanto isso, a minha fama só crescia. Na rua, os informados apontavam-me aos outros. Lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos vinham consultar-me sobre a colocação dos pronomes naquele jargão das ilhas de Sonda. Recebia cartas de eruditos do interior. Os jornais citavam o meu saber. E cheguei a recusar aceitar uma turma de alunos ansiosos por entender o tal javanês. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Mas como se tu nada sabias? Interrompeu-me o atento Castro. Muito simples. Primeiro, descrevi a ilha de Java, com a ajuda de dicionários e algumas geografias. Depois, citei autores a não mais poder. E nunca desconfiaram? Perguntou ainda o meu amigo. Nunca. Quer dizer, houve uma vez em que quase me dei mal. A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado que só falava uma língua estranha. Chamaram diversos intérpretes. Ninguém o entendia. Fui então chamado, naturalmente, com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia. Demorei a ir, mas acabei indo. Quando cheguei, o homem já estava solto, graças à intervenção do cônsul holandês, com quem ele acabou se entendendo à base de meia dúzia de palavras em holandês. E o tal marujo era, de fato, javanês. Ufa! Chegou, enfim, a época do congresso. E lá fui eu para a Europa. Que delícia! Assisti à cerimônia de abertura e às sessões preparatórias. Inscreveram-me na sessão de Tupi-Guarani e eu aproveitei para dar um pulo até Paris. Antes, porém, tratei de mandar publicar no Mensageiro de Bali o meu retrato, acompanhado de notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei, o presidente veio pedir-me desculpas por ter me colocado naquela sessão. Não conhecia os meus trabalhos e julgara que, por eu ser americano-brasileiro, estaria naturalmente indicado para o Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não consegui escrever as obras sobre o javanês que lhe prometi enviar. Encerrado o congresso, mandei publicar trechos do artigo do Mensageiro de Bali em Berlim, Turim e Paris, onde leitores das minhas obras me ofereceram um banquete, presidido pelo senador Gouraud. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete, cerca de 10.000 francos, quase toda a herança do crédulo e bondoso barão de Jacuecanga. Não perdi nem o tempo, nem o dinheiro. Tornei-me uma glória nacional e, ao desembarcar no Cais Faru, fui recebido com aplausos de todas as classes sociais. Poucos dias depois, o presidente da República convidava-me para almoçar em sua companhia.
Dentro de 6 meses, fui nomeado cônsul em Havana, onde permaneci por 6 anos e para onde pretendo voltar ao fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malásia, da Melanésia e da Polinésia. É fantástico, comentou Castro, segurando o copo de cerveja. Veja, se eu não estivesse satisfeito, sabe o que seria? O quê? Um bacteriologista eminente. Vamos? Vamos.